Fala, Salve, galera! concurseiros! Boa Fala, noite! galera! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live da LS. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Fraga, sou professor orientador aqui da LS, auditor do TCM Bahia. Estou aqui com meu grande parceiro, Hudson Magalhães, para a gente bater essa bola aí sobre esse lançamento desses pré-editais aí, desses concursos que a galera está esperando tanto. Boa noite, Hudson. Boa noite, Humberto! Mais uma vez, os magos do controle, trazendo conteúdo de primeira aqui para vocês, principalmente vocês que estudam já para a área de controle, né? A gente vem com a perspectiva, a gente já fez aqui uma live, né, da vez passada, trazendo aí as perspectivas da área de controle para 2023, e agora, com esse cenário quente, essas duas grandes oportunidades, a gente resolveu aqui organizar aí, o Humberto que está à frente aí na coordenação aqui da LS, da área de controle, para a gente trazer um planejamento voltado para você que está saindo agora, que está sem edital agora na praça, mas que quer se preparar em alto nível para grandes oportunidades, né? A gente vai falar aqui, né, que são dois grandes editais que a gente está colocando como base, mas que você vai estar se preparando para qualquer oportunidade da área de controle, se você estiver estudando para eles dois, né? E são provas que, se você deixar para estudar somente quando o edital abrir, você não vai passar, certo? Não tem a menor condição. São duas provas de altíssimo nível que exigem uma preparação, né, com antecedência. Fala aí, Perfeito. Humberto. Vamos só dar uma boa noite aqui. A Márcia Borba, que mandou aqui uma boa noite. Quem quiser aí interagir com a gente, tirar dúvida, fique à vontade. Queria logo tirar uma dúvida aí que surgiu bastante. Gostei que você botou seu nome aí já, o do Instagram, né? Vou lançar isso Tá na vendo? próxima também. Boa. Cole comigo que você passa de ano. Beleza. Dando um recado aí, uma galera me perguntou sobre o CGR Rio. Por que não vai ter o prédio e tal do CGR Rio? Tá mais quente, eu sei, né? A gente teve a ideia de lançar esses planejamentos do TCM Rio e TCDF, que era o que estava mais se ventilando, mas não se preocupem que a gente vai montar muito em breve, eu acho que esse mês ainda, deve sair aí com certeza o da CGR Rio, tá? A ideia é que a gente faça esses cada vez mais pré-editais voltados para algumas provas específicas, porque eu sei que tem muita gente que é do Rio, só quer morar no Rio e quer focar nas provas de controle de lá. E a gente vai ter o planejamento geral para quem quer vários, mas assim, é bom a gente ter um leque sempre para atender ao máximo a sua necessidade. Beleza? Vamos Vamos lá, nessa. então? Bom, galera, pedir aí, vamos começar aqui falando sobre os dois planejamentos, um panorama geral aí, um pouquinho de cada órgão. Pedir aqui, quem estiver assistindo, dá um joinha aqui embaixo, dá uma curtida, tá? Para esse conteúdo aí mostrar para o YouTube que ele é relevante e chegar a outras pessoas também, tá? Valorizar aí um pouquinho o nosso trabalho. Juliana Fazolo, uma fofa, tá presente aqui também na nossa live, ó. Um grande abraço aí para a professora Juliana Fazolo. Boa noite, meninos mais maravilhosos da LS. Valeu, Ju. Bom, Jéssica, aí, ó, pessoal, o edital TCDF, será que vem parecido com a CGDF? Aguarda um pouquinho que a gente já vai comentar sobre isso. Muito provavelmente ele vem igual ao edital passado do TCDF, que foi agorinha, né, em 2020. Ele só está acontecendo novamente, porque, como a gente vai ver, ele zerou toda a lista de aprovados, ou seja, ele está querendo fazer um outro concurso, porque ele já consumiu toda a sua lista passada e quer mais. Mas vamos lá, que a gente vai comentar. Vamos passar aqui. Vamos lá, TCM Rio, vamos começar falando TCM Rio, depois a gente fala TCDF. Bom, o status hoje desse TCM Rio, ele está previsto na LDO, aí, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, do município do Rio de Janeiro, certo? Ele teve que ser suspenso aí um pouquinho antes da pandemia, né? E aí ele agora tá retornando. E lá atrás, na primeira formação da comissão, a banca indicada, né, tinha sido a Sebrasp. Deixa eu só dar um. Assim, isso, tinha sido indicada a Sebrasp. Tem possibilidade de ser a Sebrasp novamente, mas essa comissão pode optar por não dar seguimento e escolher uma outra banca, tá? Então a indicação passada tinha sido a Sebrasp. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que muita gente Passa. às vezes vai entrar num prédio e tal e fica, a última prova foi Sebrasp, eu só quero estudar Sebrasp. Não façam isso, tá? Por mais que a gente esteja aqui lançando um pré-edital, a gente vai trabalhar com todas as bancas, porque é
o melhor a se fazer enquanto não sai o seu edital. Na hora que sair seu edital, a gente vai treinar muito, você vai esgotar todas as questões da banca. Mas no momento inicial, é importante que você treine bancas variadas para fortalecer esse seu conhecimento. Tá? Aconteceu muito na prova do TCU e da CGU, que todo mundo ficava, não, eu só quero CESP, só quero CESP, vai ser CESP. Do nada, deu uma virada de chave aí no mundo dos concursos e a FGV saiu tomando conta de tudo e quem estava focado só na CESP se prejudicou. Então, não fiquem apegados à banca. A gente vai ter uma previsão, talvez a gente dê um peso maior, mas vocês vão treinar todas as bancas, beleza? Tenha certeza que em 2 a 3 meses, que é o que se espera de um tempo de edital até o dia da prova, você vai dar conta de fazer todas as questões de uma Sebrasp, se ela for a gente vai colocar você para fazer todas. Então aproveite esse momento de pré-edital para treinar outras possibilidades, visões que outras bancas têm daquela possibilidades de cobrança, né, que outras bancas já fizeram e que talvez dessa vez a Sebrasp faça, se ela for a banca, né? Então treine bastante por outras possibilidades de cobrança. Vamos lá, então. Então, são cerca de 36 vagas, tá? É o número de cargos vagos aí. Vai ter oportunidade aí para auditor de controle externo, certo? Para qualquer nível de formação em nível superior, né? E vai ter também para cargo de TI, certo? Que aí, nesse caso, é nível superior na área de tecnologia da informação. O salário aí para auditor é mais de 14 mil, a gente vai comentar ali sobre a questão de remuneração, principalmente essa diferença aí, né, do que é o salário de edital e o que é o salário de real mesmo, certo? Essa prova, né, que ela ia acontecer, né, estava prevista ali com a Sebrasp e tal, teve um levantamento de que era para ser uma prova com 100 questões, certo? E também ter uma prova discursiva, que aí seriam 3 questões mais uma peça técnica, tá? Esse último edital aí do TCM Rio, ele aconteceu lá atrás, ó, lá em 2010, ou seja, tem bastante tempo, o que demonstra aí uma real necessidade aí já de repor o pessoal, né? Muitas aposentadorias e tal, e renovação do quadro. Beleza? Teve até uma prova do TCM Rio, mas foi para técnico, acho que foi em 2015. Sim, né? Sim. Essa daí é bem mais recente, né? Inclusive, tá por conta. Não, na verdade, não foi tão ali em 2015, não. Eu acho que foi mais para frente, tanto que até hoje estão nomeando, porque teve suspensão por conta de pandemia, etc. Foi 2016. Até hoje. 2016, até hoje estão chamando aí gente para esse concurso, tá? Vamos lá, então. Assim, aqui o quadro, né, de cargos vagos. A gente tem aqui, como vocês podem ver, ACE, Auditor de Controle Externo, esse aqui é o de qualquer formação, 28 cargos vagos hoje, tá? O para TI tem 6 cargos vagos, tem Auditor de Controle Externo, área de contabilidade, tá com 1 cargo vago, e veja que esse técnico de controle externo é 3 cargos vagos. Só que isso aqui era a nomenclatura antiga, esse cargo está sendo transformado para auditor, certo? E aí, se você somar o ACE, mais o TI, né, mais o técnico de controle externo e o de contabilidade, a gente teria de cargos vagos aí as 36 vagas que poderiam surgir aí no concurso, tá? Remuneração aí do TCM Rio de Janeiro. Você começa com a remuneração, vencimento inicial de 1.740, só que isso aí é o vencimento, tá? E aí você acresce a esses 1.700 as gratificações que você tem lá, ó. Então você tem, vejamos aqui, quando você entrar, você vai estar nessa gratificação 1, tá? Então, até os 5 anos ali de tribunal, você recebe pontos por gratificação de controle externo, 500, você pode ganhar 500 pontos, que vai gerar esse valor de 13.375, certo? E você tem um pontos de gratificação de encargo especial, que aí você pode receber 180 pontos, que aí recebendo 180 pontos, você recebe R$ 4.815, certo? Então, quando você entrar, é os 1.700 mais esses 13.375 mais os 4.800 e pouco. Ou seja, isso aí vai extrapolar aí, já vai bater praticamente R$20 mil aí. Deixa eu ver se eu calculei aqui, esse valor para vocês. É isso mesmo, vai ultrapassar aí os R$14 mil. Oxe, que 14 mil? Já vai dar quase R$20 mil mesmo. Fora que você ainda vai ter vale refeição,
o auxílio saúde, que é 1.400, e esse auxílio creche de R$ 1.337. Ou seja, você somando tudo isso aí, dá uma baita de uma remuneração completamente diferente daqueles 1.700, que é o que vai aparecer muitas vezes ali no edital, né? Bom, além disso, o TCM Rio possui triênio, ou seja, a cada três anos ali trabalhados, você vai ter um acréscimo nos 3 primeiros anos, né? Vai receber 10% e depois nos triênios adicionais 5%. E você ainda pode puxar aí triênios de órgãos correlatos, né? Por exemplo, se você trabalha numa controladoria ou então num outro tribunal de contas e aí você traz o seu triênio de lá, é aceito. Agora precisa ser alguma coisa que seja compatível com a área de controle, tá? E aí, ó, coloquei aqui embaixo, ó, inicial de 17 mil líquido, ou seja, essas remunerações todas que eu falei aí, quando somar tudo, vai dar líquido R$ 17.000. Ou seja, se eu não me engano, vai bater uns 25 aí para poder você chegar nesses 17, uns 24 por aí, para você chegar nesses 17. E no final você vai atingir o teto, porque perceba que nessa última categoria de gratificação aqui, ó, você fecha já o valor de 20.330, fora esses outros acréscimos. Passando aqui, ó, lá, ó, como eu tinha comentado, proposta preliminar desse concurso, né, lá, antes da suspensão, era a prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório, inicialmente aí 100 questões, né, e a prova discursiva, que também seria eliminatório e classificatório, com 3 questões discursivas, ali específicas, né, de algum conteúdo, e um caso prático a ser respondido de forma manifestação técnica, ou seja, uma peça técnica. Normalmente, quando vem nesse formato assim, eu acredito que seja uma prova para ser feita em 2 turnos, tá? Dificilmente vai ser um só. Certeza. E aí, ó, trazendo aqui, que aí o Humberto já vai falar um pouquinho sobre mais essa parte técnica de como foi feita a montagem, né? Em cima porque assim, a gente sempre fala, né? Ó, o edital, último edital 2010, não serve como base para a gente pensar num concurso nos moldes atuais, né? Que hoje está uma cobrança muito maior, um nível de profundidade muito maior do que era esses concursos de 2010, 2009. Então, muitas vezes, esses editais lá passados, não é isso, Humberto? Não servem, não tem como a gente se basear neles. O exemplo disso foi agora a Receita Federal. O concurso lá de trás, quando veio a prova agora, veio muito mais cascuda, com nível de profundidade muito maior do que aquele último concurso. Então, quem ficou se estudando só com base no que veio lá atrás, se arrebentou agora. Então, aqui o TCM Rio, o Humberto vai até falar que é um caso um pouquinho diferente. Essa aí foi a prova, tá? Do TCM Rio 2010. O último concurso aí teve 20 vagas, foram chamados 216 candidatos, tá? Foram 2 provas objetivas, múltipla escolha, 140 questões. A banca, na época, foi uma banca do próprio Rio de Janeiro, então não foi nenhuma dessas tradicionais. E a composição foi isso aí, ó. Foi a primeira etapa ali, ó, Humberto. Foi a primeira prova 1, né? E a prova 2 ali composta por essas disciplinas. E aí eu vou passar aqui para o Humberto explicar aqui como é que a gente pegou essa prova e o porquê que a gente pegou essa prova e fez algumas alterações para pensar o que é que a gente vai fazer de pré-edital agora. Exatamente. Pensando aqui, ó. Já falando que esse planejamento começa hoje, tá? 17 de abril. Então, você pode falar aí diretamente com o professor orientador. Eu quero começar logo, tá? Eu sei que a grande maioria das pessoas talvez comece só na segunda que vem. A galera aí que está focada na Controladoria Geral do Distrito Federal, né? Fez a primeira prova ontem. Provavelmente vai fazer a prova seguinte, né? No domingo, mas para quem já quer começar, já pode vincular para você começar desde hoje, tá? A gente vai ter aí uma média de 14 tarefas por meta, tá? Como um padrão, pode variar para mais ou para menos, a depender da sua peculiaridade. Então é importante que você converse com o seu professor para ver quais disciplinas se encaixa melhor para você. Certa disciplina eu prefiro ver pelo iniciante, certas pelo experiente. Então pode dar uma variada aí, a depender do nível que você esteja dentro das disciplinas, beleza? Então lembre,
converse sempre com seu professor orientador para que ele adeque os planejamentos da melhor forma ao seu perfil e às suas necessidades, beleza? Mas vamos lá, falando de como a gente pensou esse planejamento. Então, assim, pegamos o edital passado, né, demos uma olhada e passamos a incrementar algumas coisas que a gente acha que é tendência, tá? Por que isso? A grande maioria, para quem já está estudando há um bom tempo, viu que o mundo dos concursos ele mudou muito, tá? De 5 anos para cá, imagine há 10, tá? Então, se você conhece alguém que passou em 2010, eu estudei 6 meses e passei, né? As provas eram mais simples, a concorrência era muito menor, os materiais para estudo eram muito mais escassos, você não tinha tanta coisa aprofundada. Então, o mundo é completamente outro e as bancas acompanharam essa evolução. Então, as provas de 2010 11, 12, elas tinham muito menos questões, tá? O exemplo que o Hudson deu aí da Receita Federal. A Receita Federal, o ISS Niterói tinha 9, 8 disciplinas. Isso não existe numa prova fiscal hoje mais, né? Aí você vai para a Receita Federal também, era muito enxuto, então as provas costumavam ser mais enxutas, com poucas disciplinas. Hoje tendem, né, a ter mais disciplinas e no nível de profundidade maior. E a gente precisa analisar quais são as tendências de cair, tá? Humberto, Então, só para não perder o gancho aí desse momento que você está falando, eu imagino aqui que todo mundo deva estar na mesma geração da gente aí. Eu sempre falo assim, eu acho que o grosso aqui do concurso público é do 25 até os 35, 36. Não que você não possa estar em outra faixa etária, mas eu estou falando assim, a maioria das pessoas, né? Então, eu posso até dizer aqui com clareza que essa é uma geração que viu de uns anos para cá o nível superior, o diploma da gente, não valer absolutamente nada. Mas em 2010 ainda se comemorava porque você estava formando. E isso era um significado de vencer na vida, né? Sabia? Seu pai, quando comemorava que o filho formou, tal, ele sabia que com aquele diploma ali, o filho estava encaminhado na vida. De uns tempos para cá, esse diploma não significa mais nada. Natália, eu fiz a ressalva, eu falei que a maioria, né, o público maior acaba ficando mais óbvio. Eu tenho alunos de mais de 50 anos, né, e eu acho sensacional a pessoa nunca achar que é tarde para começar a estudar, né, para melhorar de vida. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer é, de uns anos para cá, todo mundo está saindo dessa iniciativa privada, né, porque está vendo que sua profissão está extremamente desvalorizada e correndo para o concurso público. Ótimos salários, qualidade de vida, né? Não tem aquela exploração, né? Então, é isso. A concorrência aumentou de uma forma absurda, coisas que lá atrás não era a mesma coisa. Então, sempre foi bom, Humberto, falar, cara, eu fico puto da vida quando eu vejo um cara que passou lá em 2009, 2008, chegando para vocês que estão aqui estudando hoje em 2003 ou 2023, certo? E falar: eu fui aprovado no concurso para auditor em apenas 6 meses de estudo. Arraste para cima e saiba como é que eu fiz, que eu vou te aprovar também em menos tempo. Porra, charlatão, cara, que charlatão, ele sabe que isso não é mais a realidade de hoje e ele fica tentando te vender atalho para levar seu dinheiro. Eu e Humberto, a gente está aqui para te dizer, olha, o que a gente tem para oferecer para você é sofrimento, é sacrifício, longo prazo. Não vem para cá, isso aqui que a gente está fazendo aqui para você, ó, é pré-edital, é mostrando para você, ó, você tem chance de participar disso aqui. Agora, se você começar hoje, pensando no longo prazo, se você vier aqui agora, na hora que um edital desse sair, e você falar, eu ainda não tenho as básicas, eu vou começar a estudar agora, cai fora, não é para você. Vai ter que estudar a longo prazo. Isso aqui, inclusive, tem até um memezinho que a gente vai mostrar lá na frente. Não dá para você querer vencer na vida, cara, pensar em 20 mil reais, tal. Tudo na vida é difícil. Aí você acha que o concurso vai ser fácil? Né? Que você vai chegar aqui, vai estudar 2 meses e vai sair rindo à toa com 20 mil reais no bolso? Pô, tem muita gente aqui, ó, o Itamar mesmo, aluno meu que tá aqui, ó. Pô, cara, dá um gás há um bom tempo aí, tá aí batendo na trave, sabe o quanto é difícil, né, para conquistar as coisas. Então, não é fácil. Vamos lá, Humberto. Já deu a lição, já deu sacode aí na galera, então vamos para frente. É isso aí. Só fazendo gancho aí, por isso que é importante entrar no planejamento de pré-edital, para que você zere suas pendências, né? E aí você entre no pós-edital, já meio que pelo menos já tendo visto ali a parte básica de tudo, tá?
Eu, pelo menos, eu tento ao máximo que o aluno chegue no pós já tendo visto todas as matérias, pelo menos uma vez, né? Que aí a gente, no pós-edital, dá o ajuste. Mas vamos lá. Planejamento. Então, tentei manter mais ou menos como estava no TCM Rio, né? Como pensando numa primeira etapa com língua portuguesa. Auditoria, eu botei um asterisco aqui, porque eu fiz uma pequena mudança, tá? A auditoria que caiu nesse edital é aquela auditoria que cai até para concurso fiscal, que é aquela auditoria mais básica, tá? Ela pode cair? Pode, tá? Só que para as provas de controle, tem vindo mais, e de uma forma até mais pesada, a auditoria governamental, que tem uma certa similaridade, mas você tem umas normas que é importante você ver logo, tá? Então, eu fiz essa substituição aí, tá? Você vai ver de logo, a gente vai treinar a auditoria governamental, beleza? Aí teve lá, contabilidade geral, que tinha contabilidade pública, matemática financeira, raciocínio lógico, né? Na parte da segunda etapa, fazendo um espelho lá com o edital de 2010, direito administrativo, direito constitucional, direito financeiro com AFO. Então, o direito financeiro lá está um pouco enxuto, a gente vai ver um AFO de uma forma mais extensa, como eu acredito que as provas de controle têm cobrado, tá? Controle externo. E aqui eu fiz uma pequena troca que é essencial, que era informática, que estava lá na prova. Eu botei TI, porque a chance de cair informática na sua prova do TCM Rio, para mim, é zero, tá? TI, ela entrou de uma forma violenta de 2016, 2017 para cá, tanto na área fiscal como na área de controle, que é praticamente impossível mais não cair ou você pensar em encarar uma prova dessa sem ter esse conhecimento, tá? Então, vai lá para fazer questão de Word, de Excel? Não vai, pô. Agora é não vai. fluência de dados, é engenharia de software, né? Isso Banco de aí. dados, é loucura, loucura. Tem coisa de maluco. Mas vamos, segue aí. É isso aí. Então, esqueleto é esse aí, tá? Vocês vão ver que o planejamento da TCDF, que a gente vai abordar daqui a pouco, vai ter 30 metros, vai ser mais extenso, vai ter mais disciplinas, porque o Distrito Federal, ele tende a colocar mais matérias, tá? Ele tende a colocar um direito civil, processual civil, que não é comum na maioria das provas de controle. Você vê que as provas do Rio, as bancas tendem a não cobrar, mas o Distrito Federal tende a cobrar, tá? Então, você vai ver que o planejamento lá ele é mais denso de disciplinas, justamente até olhando o espelho de 2020, né, que deve ser algo parecido, mas aí o esqueleto aí para você que quer o TCM Rio tá pronto aí para a gente ir para cima, beleza? Show de bola, show de bola. Agora chegou aí, pelo visto, né, pelo comentário da galera, parece que chegou o momento mais esperado aí, que é o TCDF, né? A gente vai comentar aqui agora sobre o TCDF. Mas eu só vou passar o slide aqui se a galera der esse reforço aí, se largar o joinha aqui embaixo, der aquela curtida para dar moral aqui para mim e para Humberto, né, velho? Passamos aí o final de semana dissecando, montando planejamento aí para vocês. Então dá um likezinho aí na nossa live, beleza? Para Natalina dar aquela botou moral. ansiosa para saber do Pois é, TCDF. a galera tá falando aí do TCDF, essa galera do Rio tá devagar, viu? Tá devagar nos concursos. A galera que tá pensando no DF tá engolindo o pessoal do Rio aí, viu? Vamos lá. O Paulo mandou uma boa noite, acho que a gente não deu boa noite a ele. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo aí, acompanhando aí nossa live. Aí, Ju Fazolo disse que já curtiu a live aí. Se o Ju Fazolo dá uma curtida no YouTube, equivale a 10 likes, pô. O like dessa mulher é diferenciado. Vamos lá, então. Status aí do TCDF. Vamos que a galera tá com fome de Tribunal de Contas do Distrito Federal aí. Vamos lá. Status autorizado, é um concurso que foi autorizado, certo? Última banca aí foi a Sebrasp, né? É óbvio que isso não quer dizer que vai ser de novo a Sebrasp, mas tem uma tendência grande, né? De repetir a banca, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Assim, as vagas estão a definir. Aí muita gente fala, pô, vai ter concurso de novo do TCDF, né? Não teve esses dias? Pois é. Acabaram com toda a lista de aprovados lá do TCDF. Inclusive, fica aquela coisa, né? Se você tivesse passado pelos critérios, né, de ser aprovado, você teria já estaria dentro, teria sido chamado também. A questão ali, todo mundo que rompeu os mínimos, a nota de corte lá, foi dentro. A concorrência era você com você mesmo,
literalmente, né? Então, as vagas estão a definir, a gente vai olhar ali questão de cargos vagos e tal, mas, ou seja, para dar uma dimensão do que é que pode vir de vaga, né, dessa vez, mas ainda está a definir. E Sebrasp também é só uma tendência, tá? Remuneração inicial, auditor, 18.340. Já é uma nova nomenclatura, tá? Agora, no início de abril, eu vou comentar com vocês, no início de abril a gente teve uma mudança de nomenclatura, uma lei foi aprovada aí para mudar a nomenclatura dos cargos que tinham nomenclaturas que não estavam com os padrões de auditoria, né? E aí tem também, agora já está com a nova nomenclatura, e o analista, que também tinha uma nomenclatura diferente, agora vem como analista, a remuneração 10.757. Os dois são para nível superior, em qualquer área, o que deixa a galera muito feliz. Eu mesmo ficaria muito feliz porque eu sou engenheiro de formação, já perdi muito concurso aí da área de controle, porque eu não tinha. Humberto, apesar de ser da formação aí de odontologia, foi esperto, colocou um ADM EAD assim que começou a estudar para concurso, então ele conseguiu fazer vários concursos aí, inclusive que ele está hoje, né, Humberto? Que tinha restrição, eu nem pude fazer, a gente, quem não sabe, aí a gente é amigo de concurso desde quando a gente estudava junto, então eu não pude fazer esse concurso. Vamos lá, último concurso de auditor, como eu falei, né, 2020, foi a Sebrasp, tinham 10 vagas, mais cadastro de reserva, mas olha, chamaram 79, certo? Acabou que efetivamente foram 71 nomeados, porque algumas pessoas das cotas, né, para PCD tiraram a nota suficiente para poder passar na ampla, então, na verdade, foram 71 pessoas que entraram. E a lista foi zerada, né, como eu comentei com vocês. Vamos lá, remuneração do auditor. Como eu falei, ó, se você pegar aí essa classe A, padrão... Antes de falar isso aí, você chegou a botar algum slide que fala as nomenclaturas que mudaram? Exatamente, não. Eu não peguei a nomenclatura, não. Tá, então, deixa eu só dar mais uma aqui para a galera. Tinha analista de administração pública, virou auditor de controle externo, tá? Que é auditoria especializada. O técnico de administração pública e o técnico de controle externo virou analista administrativo de controle externo. E o cargo de auxiliar de administração pública para técnico administrativo de controle externo, esse é de nível médio, tá? Essa mudança, ela indica que o concurso ele tende a acontecer com brevidade, tá? Porque está autorizado, então era uma demanda dos auditores lá de mudança de nomenclatura, não muda quantitativo de vaga, tá? Mas é um excelente indício aí de que esse concurso não deve demorar de sair, beleza? Bom que você comentou isso, porque até isso mexe exatamente no que a gente vai falar agora, em remuneração. Essa mesma lei que fez a mudança da nomenclatura dos cargos, ela também fez um reajuste, tá, na remuneração. Aí, ela colocou, deixa eu ver o percentual, 4,88% de reajuste no vencimento em abril, agora, tá? E mais 4,88 em setembro. Ou seja, essas remunerações que eu vou mostrar aqui agora para vocês, ainda precisa de 4,88 em abril e mais 4,88 em setembro, certo? Ou seja, juros sobre juros. Essa remuneração inicial que eu estou mostrando para vocês aqui, de 18 e pouco, ela vai virar aí 20,173. Tá? Então, essa tabela ela está desatualizada já com essa remuneração. Então, veja, você começaria aqui com 20, quanto, meu Deus, que eu falei? 20,173, certo? E vai terminar ali, ó, se essa daqui está 32,632, isso aqui vai ultrapassar o teto, certo? Vai ultrapassar os 30, vai bater mais de 34 mil isso aí, fácil. Bom, deixa eu ver se eu acho, sim, eu vou comentar ali um pouquinho depois. Essa aqui é a remuneração do analista, né, que como o Humberto falou, era o técnico. Veja que o título da tabela, ó, é técnico de controle externo e técnico de administração pública. Ou seja, esses cargos agora são o analista, certo? Por conta da troca de nomenclatura. Então, vai começar ali com 10.757, certo? Vencimento. E vai chegar a 19.828. A mesma coisa. Pega a calculadorazinha, 4,88,
depois bota 4,88 de novo em cima do montante. Tá E tem certo? um detalhe ainda, Hudson. O DF é um lugar que sempre dá reajuste inflacionário, tá? Eles aprovaram aí recentemente 18% de aumento dividido aí nos próximos 3 anos. Ou seja, você provavelmente quando entrar já vai ter mais 6% de aumento e já vai estar uma programação por lei para você ganhar 6% e mais 6% no ano seguinte, tá? Coisas que poucos estados, né, têm, né, esse tipo de reajuste. A maioria demora mais para ter esses reajustes inflacionários e o Distrito Federal é um excelente lugar pensando aí nessa recomposição salarial pelo histórico nessa linha aí. Show de bola. O que eu ia mostrar aqui, ó, para vocês, de adicionais, né? Você ainda vai ter um auxílio alimentação de R$ 1.500, R$ 1.600, né, de auxílio alimentação, um adicional de qualificação que pode chegar até 15%, velho. Isso aqui, para quem já viu muitos outros concursos, né, sabe que esse adicional de qualificação aqui para pós, né, outra formação, mestrado, isso aqui é muito alto. Você poder crescer 15% aí de remuneração é muita coisa. Então veja aqui, ó, olha como é fácil você pegar um adicional aí de qualificação grande. Se você vier aqui para esse EO e você tiver um certificado de pós-graduação e especialização que guarde direta correlação com as atribuições, certo? Você tem uma pós em auditoria, uma pós em algum direito relacionado às atividades do tribunal, já entra com 7%, uma pós, certo? Se você, é porque não coloquei outra tabela, se você tem outra graduação, é 3%, só aí você já teria 10%, tá? E se você colocar aqui, ó, esses 5%, é mais de um certificado de pós-graduação que guarde correlação com as atribuições, ou seja, excetuado o primeiro, ou seja, o primeiro você recebe 7% e outras você vai colocando 5%. Você chega a 15% muito fácil aí de ajuste. Isso aí em cima dos 20 que eu já falei para você. Ou seja, você já ia chegar aí no TCDF com 25 mil bruto, certo? Vou falar aqui agora sobre os cargos vagos do DF, né? Ou seja, depois dessa chamada toda que fizeram, hoje a gente está já aqui, hoje a gente está com 20 cargos vagos aqui para o analista, tá? E 76 cargos vagos para o auditor. Ou seja, não necessariamente vem isso aqui de vaga, mas existe um potencial para que isso possa vir como vaga do seu edital quando ele vier, e tudo indica que ele vem ainda no início aí desse segundo semestre, tá? Já autorizado, aí vai escolher a banca, tempo para saída de edital, beleza? E em falar em edital, vou passar a bola aqui agora para Humberto para mostrar de que forma a gente pensou em montar essa grade de disciplinas aí para a gente fazer o estudo prévio do TCDF. Então, galera, planejamento, mudei meu nome ali, te copiei, já botei meu arrobazinho do Instagram, peguei o bizu. Ele gostou da dica, Então, planejamento início hoje, tá? Então, se você já quiser, mão na massa, então fala aí com o seu professor orientador para ele te vincular. É um planejamento um pouco mais extenso, como eu falei, né? 30 metas em relação ao TCM Rio, porque a gente vai trabalhar outras disciplinas que as provas do Distrito Federal tendem a cobrar e que cobrou na prova de 2020, né? E a gente vai ter uma média aí de 14 ou 15 tarefas por meta, tá? Mas lembre-se de conversar com o seu professor orientador para ver o seu perfil, o que é que está faltando aí de ajuste. Talvez você tenha algumas disciplinas aí que você precise ver pelo iniciante, e isso pode aumentar um pouquinho aí ou reduzir a depender da sua necessidade em termos de horário, inclusive, tá? E aí, quais são as disciplinas pensadas aqui para o seu planejamento que vai começar a estudar para o TCDF logo? Língua portuguesa, lei orgânica do DF, tá? No edital passado, tinha uma disciplina de conhecimentos do DF, mas eu preferi não colocar isso agora, tá? É uma coisa muito decoreba e dá para ver tranquilamente no pós-edital. É melhor a gente dar uma amarrada nas outras disciplinas, tá? Então,
cortei ela estrategicamente. Direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito penal, estatística, raciocínio lógico, controle externo, auditoria governamental, AFO, né, direito financeiro, contabilidade geral, contabilidade pública, economia, matemática financeira, e aqui eu acrescentei TI, tá? Botei aí até asterisco, porque, na minha visão, você que estuda para de controle não pode abandonar a TI nunca mais na sua vida, tá? Então, não se apegue, na última prova não veio, estude, tá? É a dica de ouro aí, não deixe de fora, de forma alguma, por tudo que a gente já comentou sobre a forma, né, que as bancas e as tendências de cobrar TI que vem crescendo cada vez mais dentro das provas. Quero fazer Beleza? um ponto aqui, Humberto. Vejam que aí no Tribunal de Contas do DF, a gente tem ali algumas disciplinas diferentes, né, do que tem lá no Rio, mas você vê ali, direito processual civil. É uma coisa, como o Humberto falou, meio que típica e esquisita da prova do DF. Isso não costuma cair na área de controle. Mas veja que estatística, por outro lado, está aqui no DF, né? Mas não está lá no Tribunal do Rio. Você, se está pensando em ficar alerta com essas duas oportunidades, pode muito bem, inclusive, solicitar ao professor orientador que adicione essa disciplina também para você, tá? A gente está aqui montando o esqueleto, inclusive, sendo bem sincero com você, isso aqui que a gente está fazendo são apostas, né? A gente não sabe o que é que vem no seu edital, obviamente, né? A gente não tem bola de cristal, apesar da gente ser os magos do controle. Mas a gente não tem como garantir o que vem. Isso aqui são apostas e a gente está explicando para você o que é que fez a gente pensar dessa forma, né? Então, se você quiser também, pede lá para o seu professor orientador adicionar uma estatística no seu Rio de Janeiro, né? Para que você também vá fazendo um iniciante, não deixe para estudar essa disciplina se ela aparecer lá no seu edital, né? E não vai te fazer mal, porque você vai, quer dizer, vai fazer mal porque essa disciplina é chata pra caramba, mas assim, você vai estar levando conhecimento para outras provas, que estatística também é muito cobrada, né? Na área de controle, na área fiscal, né? Então, e também é uma disciplina que não dá para pegar quando abre o edital, né? Não dá para revisar estatística sem ter estudado estatística. Isso aí é muito claro. Perfeito. Beleza? E só lembrando, gente, isso aqui é o esqueleto central, tá? Tanto o TCM Rio quanto o TCDF. Você pode conversar com o seu professor orientador para ele entender sua demanda e fazer até algum tipo de adaptação, tá? Excluir disciplinas, incluir. Você está no TCM Rio, mas eu queria já ver pelo menos a contabilidade, por exemplo, contabilidade geral e economia que está lá no planejamento do CDF, ele pode incluir, tá? Então, é sempre importante conversar para entender a sua demanda, para ver o que dá para fazer dentro da sua carga horária, para deixar o mais ajustado possível para a sua realidade. Beleza? Show de bola. Humberto Ferreira aqui, meu xará, está perguntando. Ó. Analista será outro planejamento? Analista administrativo, controle externo, área de gestão, vai ter planejamento? A priori, eu não analisei para isso não, tá? Mas você pedindo aí, eu vou fazer uma análise sobre isso. E provavelmente a gente avance também, tá? Porque a ideia é que a gente vai fazendo pré-editais de diversas áreas e diversos concursos. Então, tenha certeza que eu vou anotar aqui para colocar isso no hall de análise para a gente soltar algo específico aí também. Beleza? E outra coisa, tá, Humberto? Normalmente, né, eu não olhei o último edital, né, desse analista específico que você está falando, mas acredite que se você pelo menos estiver pegando a base geral da área de controle aqui nesse pré-edital, né, já vai estar já vai estar um passo à frente aí na sua preparação para esse cargo, tá? Óbvio, como a gente não fez essa análise, a gente pensou, porra, vamos pensar aqui nos auditores que estão para abrir. Mas os outros, né, a gente teria que analisar, ver o que é que precisaria fazer modificações, mas tenho certeza que você também conversando com o professor orientador, é possível fazer uma adaptação para isso. Beleza? Isso aí. O Né? Rodrigo está. Esse cargo de área de gestão cai administração geral, não tem aqui.
edital, a gente coloca uma administração geral para você. Ah, cai administração pública. Vamos colocar uma administração pública lá para você. A depender do que for, se não for uma matéria muito específica, muito assim, A gente consegue fora da adaptar, curva, consegue adaptar facilmente, tá? Porque a gente tem roteiro para tudo, né? Então basta a gente dar uma olhada e a gente vai adaptar para a sua necessidade ali, entendeu? Rodrigo perguntou aqui, ó, essa estimativa de 30 tarefas é considerada do nível iniciante? Não, tá? Esse planejamento ele é focado no nível experiente, tá? A gente vai treinar várias bancas. E aí vem a questão. Se você está no nível iniciante que precisa ver tudo, né? Eu indico que você não entre no planejamento específico pré-edital do TCDF ou TCM Rio, esse que a gente está falando aqui agora. Entre no básico geral da área de controle, tá? Porque é o melhor a se fazer enquanto você está. Ah, mas só tem 3 disciplinas aí, ou 4, que eu estou no nível iniciante. Então, fale com o seu professor orientador para que coloque o esqueleto aí do TCDF e peça para substituir os roteiros experientes, né, para os iniciantes dessas disciplinas para fazer esse tipo de adaptação. Tá? Agora, se você tiver zerado, começando hoje do zero, eu digo que você entre no planejamento de pré-edital básico da área de controle, não específico de uma dessas provas aí. Beleza? Sendo bem realista, né? Bem assim, balde de água fria, né? Se a pessoa for iniciante hoje e esse edital tiver previsto como a gente está aqui prevendo, né? Que ele vem no início do segundo semestre, esse edital não é mais para você, certo? Exatamente. Essa oportunidade não é uma oportunidade para você. E assim, ó, Você não vai ter condições de estudar isso em tão pouco tempo. Foi o recado que eu dei no início aqui da live. Você não vai conseguir estar bem preparado nesse mundo de disciplinas, certo? Para uma prova daqui a, sei lá, 3 meses, né? Não, não é milagre. Eu sempre brinco com os alunos. O que às vezes o aluno quer fazer todo mundo aqui deve conhecer as obras do Harry Potter, né? Você tem uma prova para daqui a 2, 3 dias, você não leu nenhum livro do Harry Potter e quer fazer uma prova daqui a 2 dias que caem os 7 livros do Harry Potter, né? Você, primeiro, não vai conseguir ler praticamente nada, vocês bem conhecem o tamanho daqueles blocos de livro, você não vai conseguir nem ler o primeiro quando chegar lá no dia da prova, né? Daqui a 3 dias. E o pior, você vai competir nessa prova com o fã-clube do Harry Potter. Gente que já leu 5 vezes aquele livro, já assistiu todos os filmes, sabe as mágicas do Harry Potter, tudo de cor. Ou seja, essa competição não dá para você que ainda não leu os livros. Então você precisa fazer um planejamento a longo prazo, né? Você que é iniciante, pegar ali todas essas disciplinas, estudar direitinho, né? Para só então, lá em 2024, a gente pensar em estar fazendo um planejamento específico para alguma prova. Mas E para digo quem já mais, se tem for a base da área iniciante, de controle, pensando aqui nos 2 planejamentos que a gente citou, é melhor você focar até no TCM Rio do que no TCDF, porque provavelmente são menos disciplinas, né? Você está começando hoje, você não vai parar para estudar direito civil, processual civil, direito penal, porque são disciplinas que caem em algumas provas de controle, não é para você estudar de primeira, entendeu? São disciplinas que você pega depois que você já está experiente naquele esqueleto básico de controle. Se começou hoje, você tem que estudar aquele esqueleto ali de português, raciocínio lógico, direito funcional, direito administrativo, AFO, contabilidade geral, contabilidade pública e controle externo. Essas 8 aí é o que você tem que saber já de cara. Os outros você vai pegando aos poucos, à medida que você for avançando. Beleza? bom, aliado a isso, eu botei esse slidezinho aí só para fazer uma brincadeira antes da gente comentar aqui sobre o planejamento, né? E como é importante você começar hoje esse planejamento aqui com a LS, né? Eu trouxe esse slidezinho trazendo verdades aí para você, né? O que a gente cansa de ver aqui da galera é o pessoal deixando para depois, fazendo essa pergunta aí, ó, né? O diabinho falando ali, né? Fica perguntando se vai dar tempo e não começa nunca a estudar, né? Que você vai ver se vai dar em alguma coisa, né? Não vai. A pessoa fica, pô, será que vai dar tempo? Nessas lives aqui eu canso de escutar, né? Pô, será que dá tempo se começar hoje? Velho, começa, né? Talvez não dê agora, mas vai dar pro de 2024, quando você estiver bem, né? Preparado. E outra coisa, a gente está falando hoje aqui do TCM Rio, do TCDF, com certa antecedência. Aí você fica, não sei se vai abrir, não sei, vai deixando para hoje. Aí abre. Quando abre, aí bate o desespero. Ai, meu Deus,
deveria ter começado lá atrás, quando eu assisti aquela live, eu não comecei, hoje está tarde demais. Pois é, quando o edital sair, você vai desejar muito, né, ter começado hoje. Vai se arrepender de não ter tomado a sua decisão. Hoje talvez já esteja tarde para você aproveitar essas oportunidades, e você talvez esteja arrependido de não ter tomado essa decisão lá atrás, ano passado, né, quando você pensou em estudar e não tirou do papel. Né? A outra coisa que eu falei, você não vai resolver sua vida em apenas 2 meses, 2, 3 meses com o edital aberto. Então pare para pensar que esse sacrifício é de longo prazo, que você precisa fazer isso com antecedência. Comece hoje, tá? A esse planejamento. Não existem atalhos, né? A gente falou sobre isso aqui também, não existem atalhos. Aceita isso, tá? Para de ficar indo nesses charlatões aí da internet, vai aprovar em 3 meses, igual eu fiz lá em 1994, quando eu fiz concurso. É outra realidade. Aceite que não existem atalhos. Vai ser duro, vai ser difícil e pague o preço, porque vale a pena, certo? Vale a pena o tempo que for, certo? Eu escuto aqui de gente que passou 5 anos nessa trajetória, batendo. Eu tive mais de 5 anos para poder aposentar minha caneta. E eu lhe digo hoje, valeu cada segundo, cada noite perdida. A vida que eu tenho hoje, eu faria de novo meus 5 anos de sacrifício, se fosse necessário. Então, pague o diabo do preço. Pare de ficar querendo atalho para resolver a vida em 2, 3 meses. Né? E outra coisa, o último, né, antes da gente bater o martelo aqui para encerrar. Sua economia, eu estou falando economia aqui financeira, pode custar muito caro a você. Às vezes você está fazendo uma economia e você vai gastar ou deixar de ganhar muito mais por conta dessa economia que você está fazendo. O que é que eu quero dizer? Às vezes o cara fica, vou comprar esse material de estudo aqui porque ele é mais barato. Aí compra um material ruim de estudo, deixa de comprar o melhor e por conta dessa diferença, às vezes você não passa. Não passa no primeiro, não passa no segundo, não passa no terceiro. E aí você só vai passar lá na frente, às vezes, né? Quando passa, num quarto concurso, que você já poderia ter sido nomeado há muito tempo. Olha quanta remuneração de cargo público você perdeu por conta dessa pequena economia que você fez hoje. Às vezes você deixa de entrar na LS para ter orientação, aí compra material errado, vai ter que comprar o certo depois, porque não teve a orientação certa, deixa de ser aprovado no concurso porque se desorganizou, se frustrou, perdeu o ritmo, né? Não soube como organizar seu estudo, passou anos sem ser aprovado, né? Perdendo remunerações que você poderia estar ganhando se tivesse sido aprovado, porque você quis ter essa economia agora. Não vou contratar LS não, porque é muito caro, não sei o quê, alguma coisa assim. Faz uma economia, mas por outro lado gasta esse dinheiro com várias outras coisas que não agregam nada na sua vida, tá? Enfim, depois de mais esse puxãozinho de orelha, vamos falando aqui. Antes da gente falar aqui, né? Tem gente procurando saber do TCE Bahia. É isso que eu queria falar aqui, ó. O Rodrigo estava tão ansioso pelo TCE Bahia. Rosa aqui também, Lei Rosa, né? Não vamos abordar hoje, tá? A gente, quando pensou nesses pré-editais, né? Foi antes de virem as notícias quentes, tanto da CGE Rio quanto do TCE Bahia, tá? A gente até gravou alguns vídeos no Instagram para trazer as notícias. A gente vai fazer uma live, a gente vai fazer um planejamento pré-edital para essas provas também, e aí a gente vai detalhar tudo aí. Mas o que a gente tem de notícia mais quente hoje do TCE Bahia é que finalmente, né, a comissão aí foi formada para a gente ter esse concurso aí muito em breve. Beleza? E, na verdade, quando a gente soube das notícias que saíram agora essa semana, a gente até discutiu, né, em tentar fazer alguma coisa aqui para também já trazer, sei lá, TCM Rio com TCDF e TC Bahia, só que ia ficar mal feito, né, ia ficar corrido, e a gente precisa fazer isso com calma para trazer um planejamento top para vocês. Né, para não trazer nada só para que a gente já tivesse o produto para oferecer aqui. Então a gente vai fazer uma outra live aqui vai organizar esse planejamento e colocar para vocês, tá? E aí fica o convite aí para o próximo encontro aí da gente, né? Vou até colocar aqui, ó, um pouquinho maior, que você colocou Humberto Fraga, né? Ó, segue a gente nas redes sociais aqui, ó. Hudson Magalhães, .ls concursos e Humberto.ls concursos. Segue lá que a gente sempre vai estar divulgando quando a gente for fazer essa live,
né? Vai estar lá divulgado para você poder acompanhar aqui, ver o lançamento, poder entrar aqui na LS também, ou então pedir ao seu professor orientador para que coloque você no pré-edital do TCM Bahia, que a gente vai organizar, tá? E voltando aqui, né? Se você ainda não é aluno LS, né? Gostou da ideia aí de estudar para o TCM do Rio, para o TCDF, né? Quer fazer esse planejamento agora, pensando um pouquinho, eu não digo nem no longo prazo, mas no médio prazo, para chegar bem quando esse edital sair, e aí, quando o edital sair, a gente vai fazer o pós, né? Claro, aponta o celular aí, ó, para esse QR Code, né? Ou para o meu, ou para o de Humberto, quer fazer uma entrevista com o Humberto, aponta lá no QR Code dele, quer fazer uma entrevista comigo para a gente bater um papo, explicar como é que funciona mais a fundo a consultoria, né? A parte de planejamento, que a gente já mostrou aqui mais ou menos como é que vai ser, mas mostrar uma meta de estudo para você, o que é que você recebe na meta de estudo, como é uma meta de estudo aqui da LS, né? Semanal, que você recebe toda semana um PDFzinho, com tudo passo a passo que você precisa fazer. Estude da página tal até a página tal, faça tais e tais questões, revise esse assunto, faça esses cadernos de questões que a gente vai mandar para você. Tem nossos resumos também para te auxiliar a construir o seu resumo. Como é o nosso acompanhamento, né? A gente vai acompanhando os seus rendimentos, você vai preenchendo no site, a gente vai olhando, vai propondo revisões, reforços, o que é que você está precisando melhorar, o que é que está precisando de um reforço ali, né? O que é que está bem, vamos seguir então. E aí a gente vai mapeando esses erros, tudo da LS, falando de plano de pagamento aqui também, o contato com o professor orientador pelo WhatsApp, né? Que a gente sempre vai ter essa conversa aí mais próxima com vocês para tirar qualquer dúvida. Então aí, aponta aí para o meu QR Code, aponta para o do Humberto, tá? Ou então, entra no site da LS, agenda também uma entrevista gratuita com algum professor que você já simpatiza aqui também, tá certo? E pode falar com a gente lá nas redes sociais também, que vai ser um prazer tirar qualquer outra dúvida que tenha surgido aqui e que a gente não tenha comentado, tá bom? Bater esse bate-papo com vocês vai ser um prazer, beleza? Show de bola. Então, beleza, galera. Espero que tenham gostado da live aí, tá? Tenho certeza que a gente sempre está à disposição aí para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa, procura a gente lá no Instagram, que será um prazer falar com vocês. Beleza? Show de Valeu, boa bola. noite. Boa noite, galera. Valeu, Muito obrigado obrigado. aí pela Valeu. participação. Dá aquele like aí. Um abraço.